Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nosso último encontro do ano. Aí hoje quem está aqui para fazer a exposição é o procurador Bruno Cunha, sobre o tema de responsabilidade dos agentes públicos em matéria de licitações e contratos, com uma visão mais voltada para a jurisprudência dos tribunais de contas. Bruno está aqui na Procuradoria desde 2009, né, Bruno? 2009, sempre atuando nessa área de licitações e contratos. Também é mestre em Direito na USP, pela USP, e atualmente doutorando aqui na nossa UFPE. Bruno já fez essa apresentação aqui para a gente há exatamente 2 anos atrás, em dezembro de 2019. Mas é um tema sempre atual, né? Que a gente merece estar sempre revisitando. E nesses 2 anos, não foi pouca coisa que aconteceu, né? Além da pandemia, teve uma maior evolução da jurisprudência sobre essa questão da aplicação da nova LINB e também a nova Lei Geral de Licitações, né, que saiu no primeiro semestre. Bom, mas então, acho que é isso, sem mais demora. Quer falar alguma coisa, Susan? De último... Não, acho que é isso mesmo. Acho que esse retorno, né, da gente, de todos participarem dessa formação contínua é relevante e agora só para o ano. Essa é a nossa última e essa contribuição fabulosa de Bruno, que tem uma experiência vasta, né, nessa matéria, importante. Então, passar a palavra para Bruno aí, dar início à apresentação. Então, gente, bom dia. Primeiro, agradecer aí o pessoal pelo convite. Como o Danilo falou, em 2019, em dezembro de 2019, a gente fez um evento sobre isso lá no auditório do município, né, lá naquele andar de cima, né, no 15º andar, salvo engano, foi lá. Presencial, obviamente, em dezembro de 2019. E aí, que 2 anos depois, a gente vai repetir com as atualizações nesse tema, que, como o Danilo falou, aconteceu muita coisa nesses últimos 2 anos, né? Esses últimos 2 anos aí, sobretudo em matéria de responsabilidade de agentes públicos, a gente viu a pandemia trouxe muita coisa, a nova lei de licitações trouxe algumas diferenças aí nos focos que a gente vai ter aqui. O foco que a gente vai ter aqui é fiscal de contrato, pregoeiros, né, e comissão de licitação e pareceristas, como é que fica a responsabilidade desses agentes públicos na matéria de licitações e contratos. Então, a ideia é, acho que não sei, acho que 1 hora, alguma coisa assim, eu quero tentar passar um grande panorama da matéria. Então, para começar, eu quero dizer que a primeira ideia do administrador público é a aplicação do direito, né? A gente vem de uma ideia de direito administrativo clássico, né, de bastante tempo atrás, que a função da administração pública era praticamente apenas aplicar o direito, aplicar a lei de ofício, né? Administrar é aplicar a lei de ofício de forma mecânica, era a grande fase clássica, né? Seabra Fagundes dizia isso, que bastava o administrador olhar para a lei, que a lei diria para ele o que ele teria que fazer. Na verdade, isso é uma grande utopia, todos nós sabemos, né? Daquela história de que a vontade do povo estaria na lei, o administrador aplicaria a vontade do povo consubstanciada na lei e aquilo ali faria dele um burocrata perfeito. Isso é completamente utópico e a gente sabe que a ideia de que a lei continha toda a possibilidade, né, toda a vasta gama possível de atividades administrativas, ela simplesmente não existe, é de um mundo que não existe. O administrador, na verdade, ele tem muito mais funções do que aquilo, de que aplicar mecanicamente aquilo que a lei diz. Até porque se a gente fosse tomar apenas aplicar mecanicamente o que a lei diz, já não é possível, né? Por quê? Porque ele tem funções proativas nos serviços públicos que ele desempenha, né? Ele vai ter que fazer considerações políticas, econômicas, ele vai ter que tomar decisões a todo momento em âmbitos deixados em aberto pela lei, né? Em verdadeiros conceitos jurídicos abertos, indeterminados. Então, se a gente dizer que tem que aplicar a lei de ofício, mesmo se fosse esse o papel do administrador, que não é, repito aqui, mesmo se fosse esse, não seria fácil para ele aplicar de ofício aquilo que deixa conceitos abertos na mão dele, né? Então, assim, apesar de falar que apenas seguir a lei seria o dever do administrador, isso não concretiza a função dele como um todo. Então, a gente tem que entender até onde que vai o administrador, né, a administração pública, até onde que ele age, né, e quando que nesse agir dele vai haver responsabilização por um agir, vamos dizer assim, equivocado, no termo geral.
Essa é a ideia aí desse treinamento, desse curso de hoje, né? A gente vê isso aqui. O que se tomou como primeira ideia básica, né? A lei de introdução, que foi bastante forte, vamos dizer, nesse sentido, mas a ideia básica da doutrina é que se criou para definir a responsabilidade de qualquer pessoa que atue na administração, a ideia do standard do administrador médio, né? Os órgãos de controle, né? Ainda que com boas intenções, eu coloco aqui, eles criaram essa figura do administrador médio para dizer que é aquele cara quase que um iluminado ali, que age de forma irrepreensível, que é sempre cauteloso, sempre diligente. Isso é muito, isso vem até do direito civil, da ideia do bonus pater familia, né, que é o bom pai de família, aquele pai que age de forma diligente e tal. E enquanto ele agisse como tal, enquanto ele agisse enquanto bom pai de família, lá no direito civil, enquanto administrador médio aqui no direito administrativo, ele seria isento de responsabilização, porque ele seria cauteloso, diligente, agiria de forma irrepreensível, e uma eventual atuação que gerasse algum dano, ele não seria responsabilizado porque ele agiu dentro do standard do administrador médio. E aí a gente tem que entender o que é o administrador médio, né? Que ideia é essa, que é bastante criticada, inclusive. O administrador médio, até pego aqui um trecho de um texto específico sobre isso, que coloca bem exatamente o que seria a ideia do administrador médio. Ele é, antes de tudo, um sujeito leal, cauteloso, diligente, e o texto é interessante porque ele pega a ideia de administrador médio de decisões do TCU. Então, ele vai garimpando decisões do TCU, estão todas aqui mencionadas, para dizer o que o TCU pensa que é o administrador médio. Então, é um sujeito leal, cauteloso, diligente. A conduta dele é sempre razoável, irrepreensível, orientada por um senso comum que extrai das normas seu verdadeiro sentido teleológico. Quanto ao conhecimento técnico, ao grau de conhecimento técnico, né, o TCU acaba titubeando um pouco. Por um lado, esse administrador médico, o TCU diz que precisa ser sabedor das práticas habituais e consolidadas, né, tem que dominar com maestria os instrumentos jurídicos, mas, por outro lado, o TCU vai requerer desse administrador médio, o básico fundamental. Ele não vai exigir detalhes em exames, por exemplo, de detalhes das minutas ou acordos, tal. A grande questão é que esse administrador médio, leal, cauteloso, diligente, a atuação dele é sempre preventiva, né? Ele devolve os valores acrescidos da remuneração por aplicação financeira aos cofres federais, com prestação de contas, ou seja, ele faz tudo certinho, o administrador médio. Só que, assim, essa ideia que o TCU fala em muitos acordos de administrador médio é muito perigosa, porque a gente não consegue ter um standard mais objetivo de quando que ele vai agir, quando que ele vai deixar de ser o administrador médio para poder, eventualmente, ser responsabilizado, né? Então, assim, muito embora a gente encontre na jurisprudência do TCU, como eu trago aqui nesse texto, a ideia, né, desse quase ser perfeito, iluminado, que age sempre de forma irrepreensível, vai ser em cada caso concreto que a gente vai ter que entender se esse administrador, agindo ali em específico, cometeu ou não algum equívoco que vai ser passivo de responsabilização. Então, a gente vai ter que entender aí, a partir de caso concreto, e a minha ideia aqui é trazer bastante casos concretos, como eu trouxe a última vez que a gente falou disso, para entender quando que pregoeiros, fiscais de contrato e pareceristas vão poder ser responsabilizados pelos órgãos de controle, né? E aí, até como o Danilo falou no início, tem também depois uma questão da eventual responsabilização judicial, mas que já antecipo para vocês, que vai pairar sobre esses mesmos parâmetros aqui que a gente fala nos órgãos de controle, sobretudo tribunais de contas, que é a ideia aqui, que é o foco da gente falar aqui. Então, vamos lá. Para a gente entender essa ideia de administrador médio, a gente tem que entender qual é o fenômeno que passa para a criação dele, né? A ideia do apagão das canetas. Na prática, o standard, né, do administrador médio, ele levou ao chamado apagão das canetas, porque como se pedia, como se exigia, como a gente viu ali, o Tribunal de Contas exigia, esse cara quase irrepreensível, esse cara que não erra, né? Esse cara iluminado como administrador médio, ninguém quer mais ser administrador, porque fica com medo de ser administrador, porque todo administrador que não quiser ter problema de responsabilização, ele vai simplesmente dizer não vai decidir nada, não vai fazer nada, né? Porque é muito mais fácil para ele não decidir, porque ele vai ter medo de decidir, eventualmente fugindo do padrão de administrador médio e sendo responsabilizado. Isso é a ideia, né, em um grande resumo aqui, a ideia do apagão das canetas. Por quê? Porque decidir na administração pública, tomar decisões a partir da lei ou a partir
da própria implementação de serviços, políticas públicas, tornou-se algo perigoso aqui para a gente, sobretudo quando a gente vê o aumento de responsabilização de administradores públicos, de gestores públicos, né, e de servidores em um termo mais geral. Então, assim, existe um quadro de muito medo no administrador, na administração pública, é um quadro de inação, que é mais fácil não fazer pelo medo de, eventualmente, fazendo, ser responsabilizado. E aí a gente tem que entender qual é a ideia, qual é o remédio, né, qual é o antídoto para essa ideia aí de apagão das canetas. Quem coloca isso é o professor Floriano, lá da USP, o professor Carlos Ari, da FGV de São Paulo, e eles vão tentar trazer uma definição mais precisa aí dos limites de responsabilização desse administrador público para que ele não tenha medo de agir, para que esse quadro de medo, esse quadro de inação, né, essa ideia de perigo que se tornou a vida do administrador sendo responsabilizado, não mais ocorra. Então, a ideia é cuidar e não tolher o gestor com boas motivações, não fazer com que ele não haja, não levá-lo para a ideia de inação, né? Então, a gente tem que pensar aqui na ideia de incentivos positivos para que o administrador possa tomar decisões, obviamente que ele vai ter que fundamentar essas decisões, sem aquele perigo, sem aquela faca no pescoço, né, que é a responsabilização. A gente vai ser um pouco difícil se afastar da ideia do administrador médio, lá que os órgãos de controle cobram muito, mas a gente vai ter que entender aqui quando que ele vai poder ser responsabilizado, sobretudo, como eu disse, a partir de casos concretos. Aí o que a gente tem aí? Na nossa lei de introdução ao direito brasileiro, né, a 3.655, que alterou lá a antiga lei de introdução ao Código Civil, o artigo 28 é a grande pedra angular aqui, a grande base de tudo, né? O artigo 28, que teve vários parágrafos vetados, a gente vai ver daqui a pouco, mas o caput dele permanece, vai dizer o seguinte, olha, o agente público, né, e aqui num termo bem amplo, né, agente público abrangendo todo mundo. Então, vamos voltar aqui, a questão do artigo 28 da lei de introdução. O artigo 28, então, é a pedra de toque, é a pedra angular da ideia da responsabilização do administrador público, do agente público, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, o agente público responde pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. E aí a gente vai ter que entender, obviamente, o que vem a ser esse dolo e o que vem a ser esse erro grosseiro. Mas aí, como eu disse para vocês, o mote aí do artigo 28, da própria lei de introdução, agora, hoje em dia, é evitar aquela postura de não decisão, de inação, né? É tudo que não se quer, essa ideia de um administrador que não toma decisão por medo de ser responsabilizado. E aí até o professor Marcos Juruena, já falecido, lá do Rio de Janeiro, ele sempre falava, olha, dorme tranquilo aquele que indefere. Chega lá o pedido na minha mesa, lá na administração pública, eu vou indeferir, velho, porque daí eu indefiro, não dá problema para ninguém, né? Eu acabo não me expondo aí a eventual responsabilização. Então, essa era uma ideia muito presente na administração pública de, eventualmente, na dúvida, indefere porque tu fica tranquilo. Mas aí, qual que é a ideia da lei de introdução, com esse standard aqui do dolo e do erro grosseiro, para evitar isso? É fazer, na verdade, com que o bom administrador tenha apoio na lei para tomar boas decisões. O mau administrador, por outro lado, a lei vai tutelar ele, vai tutelar a irresponsabilidade dele e vai eventualmente penalizar. E aí ele vai ter outros âmbitos também de penalização, a própria lei de licitações também traz eventuais punições, a lei de probidade administrativa e, obviamente, até o Código Penal, né? E aí esse administrador que tiver ou cometer algum ato que eventualmente seja qualificado como tipo penal, também vai ter o Código Penal como tutelando ele na sua irresponsabilidade. Mas a ideia da lei, a ideia não é meramente punitiva. Isso aí não existe. A ideia é que ela dá um apoio para o administrador bom para que ele possa tomar decisões boas, sem medo de ser responsabilizado, obviamente, quando ele atenda aos interesses da lei, ao interesse público. E aí, eventualmente, no dolo e no erro grosseiro é que vai vir a responsabilização dele. Então, a gente vai ver isso. Qual que é essa ideia de dolo ou erro grosseiro, né? A gente tem muita dificuldade. Já vou antecipar para vocês, os tribunais têm muita dificuldade de delinear o que é o dolo. O dolo, no entanto, mas o erro grosseiro, sobretudo, é o grande problema aqui, né? A caracterização do erro grosseiro. A lei de introdução, ela tentava trazer alguns pontos, né, sobre o que seria o erro grosseiro, ou, na verdade, sobre o que não seria erro grosseiro. Estava lá no artigo 28, parágrafo 1º, só que ele foi vetado, esse artigo. Aí esse artigo dizia o seguinte, olha, não se considera erro grosseiro a decisão ou opinião baseada em jurisprudência ou doutrina, ainda que não pacificadas, ou seja, jurisprudência ou doutrina minoritária, vamos dizer assim, ou em orientação geral, ou ainda em interpretação razoável,
mesmo que não venha a ser posteriormente aceita por órgãos de controle ou judiciais. O 28, parágrafo 1º, dizia isso, só que foi vetado. Aí a gente vai ver a razão do veto. Está lá. A busca pela pacificação de entendimentos é essencial para a segurança jurídica. O dispositivo proposto admite a desconsideração de responsabilidade do agente público por decisão ou opinião baseada em interpretação jurisprudencial ou doutrinária não pacificada ou mesmo minoritária, como eu disse. Ou seja, quando o dispositivo colocava isso, né, o veto foi dado dizendo que, olha, a propositura aí, né, essa ideia, atribui uma discricionalidade ao administrado em agir com base na sua própria convicção. Ou seja, isso dava muita insegurança jurídica. Porque como é que a gente vai deixar essa ideia de, tu pode agir se tu estiver com jurisprudência minoritária, ou doutrina minoritária? Isso abriu um grande leque aí de incerteza. Foi a ideia do veto. E esse leque de incerteza foi, teoricamente, fulminado com o veto, né? Então, a ideia ali do artigo 28, parágrafo 1º, era dizer o que não se considera erro grosseiro. Mas até hoje, então, a gente tem muito problema. O Decreto Federal 9830, que regulamentou a lei de introdução, ele tentou também trazer algumas caracterizações do que viria a ser, né? Uma delimitação do erro grosseiro. E aí ele coloca lá no artigo 12 o decreto, né? Responsabilização na hipótese de dolo ou erro grosseiro. Aí ele diz, o agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, dolo, ou cometer erro grosseiro no desempenho de suas funções. Beleza. O decreto também não conseguiu dirimir tudo, né? Aí hoje, o que a gente vai ter que olhar? Por isso que a ideia aqui desse encontro hoje. Entender como que a doutrina, e sobretudo a jurisprudência, trata caso a caso a ideia de erro grosseiro. E aí a gente vai tratar esses casos aqui ao final. Como eu falei para vocês, o decreto, né, ele vai trazer aí o artigo 12, sobretudo o decreto, com 8 parágrafos. Eu vou só traçar alguns pontos aqui. Eu trago aqui, eu coloco aqui o artigo 12, para que esse material aqui fique completo para vocês. Não quero abordar muito ele. Mas é interessante, se quiser dar uma olhada no material depois, pelo menos já está todo lá. A ideia do artigo 12, quanto ao erro grosseiro, tem alguns pontos interessantes. No parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte, olha, considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inexcusável. Olha, são 3 adjetivos aí bem fortes, né? Manifesto, evidente e inexcusável. Praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão, com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Olha só, olha quanto adjetivo tem aqui, né? Quanta qualificação que tem para esse erro grosseiro. Manifesto, evidente, inexcusável, culpa grave, elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, eu vou tomar a liberdade de falar que o cara tem que tocar o terror, né? Para ser caracterizado o erro grosseiro. Tem que ser algo assim muito, muito manifesto, muito evidente. Então, assim, isso é o decreto que regulamenta a lei de introdução. A gente vai ver que os órgãos de controle não levam isso tão a sério, não. Né? Eles não tem muita coisa leve, vamos dizer assim, sendo caracterizada como um erro grosseiro. Então, a gente tem que tomar cuidado, quando eu digo aqui, nós todos, porque estamos aqui na administração pública, né? Do servidor lá de baixo ao prefeito, todo mundo está, eventualmente, aqui sujeito a isso aqui, a esse tipo de controle. Um outro ponto aqui só do artigo 12, que é interessante colocar, é dizendo que a questão do próprio erro grosseiro em si, né, ela tem que ser comprovada nos autos do processo de responsabilização, então o processo administrativo seja aberto, aqui, se a gente estiver falando do âmbito da administração, né? E aí vai ter que se apresentar quais são as circunstâncias fáticas, né, que caracterizam tanto o dolo quanto o erro grosseiro. Um outro ponto aqui interessante do artigo 12 ainda, quando ele tenta, né, fazer delimitar, vamos dizer assim, ou disciplinar melhor a ideia do erro grosseiro, é que ele vai dizer o seguinte, olha, a complexidade da matéria com a qual ali o administrador ou o gestor público está lidando, né, e as atribuições exercidas por eles vão ter que ser consideradas, né, para a gente definir se aquele cara, naquele tipo de função que ele está exercendo, ou cargo, ele vai aquele tipo de atuação vai ser um erro grosseiro para ele, porque o que pode ser um erro grosseiro para um servidor ou para uma espécie de função exercida na administração, pode não vir a ser para outro. Né? Então, a gente pode, se o pregoeiro fizer isso, é um erro grosseiro, mas se for um servidor que não é da área e tal, talvez não seja. Né? Ou se o parecerista fizer isso, é um erro grosseiro. Se for só um executor lá de alguma ordem, não seria. Então, a gente vai depender muito aí da complexidade das matérias e da atribuição exercida pelo servidor no caso concreto. E um último ponto que eu quero colocar ainda quanto ao artigo 12, sobre a ideia do
do artigo 12 do decreto 9830, sobre a ideia do erro grosseiro, é que o montante do dano, ou seja, o quanto de dano eventualmente causar, né, ele não pode ser, por si só, caracterizador do erro grosseiro. Não é porque, não, causou muito prejuízo, já tem um erro grosseiro aí. Não. A gente vai ter que analisar a conduta em si, não apenas o resultado dela, e aqui falando sobre o montante de dano causado. Então, o artigo 12 é bem interessante, eu trago ele todo aqui para vocês, para que, como eu disse, para que o material fique completo, né? Porque ele tenta delimitar. Mas, como eu digo, eu repito, na verdade, o que eu já disse antes. A ideia do erro grosseiro, ela é muito melhor estabelecida, eu não vou dizer melhor, mas muito mais estabelecida na aplicação prática. Vai ser os casos concretos que vão tentar delinear melhor isso. Por quê? Porque a própria norma não trouxe. A gente viu lá aquela ideia de caracterização de erro grosseiro por exclusão do artigo 28, parágrafo 1º da lei de introdução, acabou sendo vetada, né? E aí a gente ficou com isso aqui do decreto regulamentador. Mas daí a gente volta já para a lei de introdução, que eu quero finalizar essa primeira parte mais introdutória para depois a gente ir para os casos concretos aí de, como eu falei, pregoeiros, fiscais de contrato e pareceristas. Quais são os pilares da lei de introdução, né, para a gente entender como é que a gente vai aferir essa responsabilidade desses tipos de agentes públicos? O grande mote dela, como eu falei para vocês, não é punitivo, o mote dela é proativo, é de promover e aprimorar a gestão pública, né? Ela não é uma lei que pretende ou que visa punir maus administradores. Claro que ela vai trazer parâmetros ou estándares para isso, mas não é o mote dela principal. E aí ela se baseia, ela tem, né, em seu mote alguns princípios básicos que eu quero explicar aqui para vocês. O primeiro deles seria a ideia do consequencialismo, que está muito presente na lei de introdução e hoje em dia no nosso direito administrativo como um todo, direito econômico, análise econômica do direito, né, law and economics. O Supremo Tribunal Federal cada vez mais faz isso, cada vez mais. É um problema, os teóricos de direito reclamam muito disso, né? A ideia da gente abandonar muito a legalidade estrita. A gente falava muito em princípios antigamente, né? A gente aferia tudo sob o prisma de princípios, e já tinha muita gente que reclamava da ideia de neoconstitucionalismo e tal. Hoje em dia a gente afere tudo muito em termos de consequências das ações, a ideia de consequencialismo, né? E também há muita crítica sobre isso, mas a gente tem que entender melhor o que é isso. Então, o que é o consequencialismo? É a análise dos efeitos práticos das decisões tomadas pelo administrador. Então, o artigo 20 da lei de introdução vai dizer o seguinte, olha, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, a lei diz o seguinte, olha, não basta a gente decidir meramente no abstrato da lei, na letra da lei em abstrato. A gente tem que entender aquela conduta que a gente está eventualmente aferindo e, sobretudo, entender as consequências práticas dela para eventualmente punir ou não, que é o caso concreto aqui que a gente está falando. Então, é preciso, com base em dados trazidos aí no processo decisório, analisar os problemas, as opções e as consequências reais das atuações administrativas que a gente vai tentar verificar se são passíveis de responsabilização ou não. Afinal, como eu coloco aqui, né, as decisões estatais de qualquer seara, elas produzem efeitos práticos no mundo, e não apenas no plano de ideias. Então, a gente vai ter que ter uma motivação concreta, específica, apontamento de dados para verificar em cada caso concreto se existe ou não responsabilização. E sempre tendo em vista aí, o artigo 20, como a gente falou, as consequências práticas de tudo aquilo que a gente está eventualmente julgando, vamos dizer assim. Qual seria o contraponto aí ao consequencialismo, né? A gente tem que entender que analisar consequências não tem o condão de simplesmente afastar a letra da lei, ou a norma, afastar a ordem jurídica. A gente não pode julgar, vamos dizer assim, contra a legem, né, com base apenas nas consequências. Então, isso é muito problemático, né? A gente não, como eu coloquei aqui antes, a gente não pode apenas trocar a ideia de fundamentação por princípios, que era a que a gente tinha antes, pela ideia da fundamentação de consequências econômicas da atuação do administrador. É um tema muito difícil, né? Não tenho a menor dúvida de falar isso para vocês, mas a gente tem que entender que tudo que a gente tentar aferir hoje em termos de responsabilização funcional do administrador, a ideia do consequencialismo, por força legal, está lá no artigo 20 da lei de introdução, vai ser muito importante para a gente entender se aquele cara vai ser responsabilizado ou não no caso concreto. Então, esse argumento pela consequência, né, introduzido aí pela lei de introdução,
ele deve guardar relação com as bases do direito em análise, bem como ser trazido pelas partes e comprovado de maneira a habilitar a contraprova pela parte contrária. Então, a gente vai ter que dar essa oportunidade. Eventualmente, o camarada está lá sendo responsabilizado, a gente vai falar, não, mas a consequência da tua decisão foi essa. Ele vai ter que ter oportunidade de contraprova, né, para que ele vai poder contestar aquela ideia de análise consequencial, e a gente não pode ter essa ideia na esfera punitiva aqui, né, de responsabilização, de simplesmente alegar, olha, houve grave repercussão sobre a ordem econômica, teve um efeito multiplicador, tal, porque isso, como diz aqui a doutrina, esvazia a ideia do fundamento lá consequencialista que veio na lei de introdução, né? A gente não pode simplesmente deslocar aquela ideia de princípios para justificar e aí agora justificar com base em consequências econômicas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Aí, até, se não me engano, foi em 2019, 2018, 2019, o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo até lançou vários enunciados interpretativos sobre a lei de introdução que colocavam bem isso. Eu trago alguns desses enunciados aqui. Ele diz lá no enunciado número 4, as consequências práticas, né, às quais se refere o artigo 20 da lei de introdução, devem considerar, entre outros fatores, interferências recíprocas em políticas públicas já existentes. Ou seja, para aferir eventual responsabilidade daquele administrador, a gente vai ter que entender o que está acontecendo ali naquele caso concreto. Então, assim, a consequência prática que ele diz tem que entender se aquela política pública que eventualmente ele está tratando foi afetada ou não pela má atuação dele, vamos dizer assim, e quais foram as consequências na política pública em si. E aí o enunciado número 5 vai dizer também, olha, a avaliação das consequências práticas, jurídicas e administrativas é indispensável, olha aqui o consequencialismo, né, às decisões nas esferas administrativa, controladora e judicial, embora não possa ser utilizada como único fundamento da decisão ou opinião, ou seja, também a gente não pode usar consequencialismo puro, só analisar a consequência para eventualmente verificar aqui, como é o nosso caso aqui no curso de hoje, verificar a ideia da eventual responsabilização de administradores, de gestores ou de agentes públicos num tema mais amplo. E aí o segundo pilar da lei de introdução que eu quero trazer aqui para vocês é a ideia do pragmatismo, né? Aqui, eu acho que eu até já falei um pouquinho no início, a ideia do pragmatismo é combater a ideia romântica, né, que a gente tinha de que o direito é completo e resolve tudo, né? O direito não é completo, o direito não resolve tudo, cheio de conceito jurídico aberto, a gente vai ter que toda hora na administração pública interpretar a norma, né? Trabalhar interpretando norma, é basicamente o nosso dia a dia hoje. Isso aqui, eu digo que é um banho de realidade, né? No conceito ou na ideia de gestão pública. Porque se a gente vai no dia a dia do administrador, ele vai ter que a toda hora complementar, né? Colmatar lacuna, ele vai ter que toda hora interpretar e no dia a dia dele, ele não pode pensar que o direito resolve tudo. Então, o artigo 22, né, da lei de introdução, ele vai deixar isso bem claro, que ele vai falar o seguinte, olha, na interpretação de normas sobre gestão pública, né, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos administrados. Ou seja, para a gente ir aí, volto aqui, como a gente está falando de responsabilização, para falar em responsabilização, a gente vai ter que ver, olha, aquele cara ali que a gente eventualmente pretende responsabilizar, aquele pregoeiro, aquele parecerista, quais eram as dificuldades reais que ele tinha ali para analisar aquilo? Ele tinha noção, ele deveria ter ciência, como é que estava a vida dele naquele momento ali, que ele eventualmente cometeu aquele equívoco passível ali de ser responsabilizado, né? Então, essa ideia aí, eu falo, a ideia romântica do direito resolve tudo não existe, é um banho de realidade. A gente vai ter que ver as dificuldades reais lá na ponta daquele administrador. E aí que mais alguns enunciados, né, interessantes nesse ponto, também do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, sobre a LINDB, que vai dizer o seguinte, olha, essa expressão aí, dificuldades reais, né, do artigo 22, aí o que está compreendido nela? As carências materiais, deficiência estrutural, física, orçamentária, temporal, de recursos humanos, incluída a qualificação dos agentes, as circunstâncias jurídicas complexas, a exemplo da tecnia da própria legislação, que não podem paralisar o gestor. Ou seja, para a gente analisar a eventual responsabilização, a gente vai ter que analisar quais são os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, e essas dificuldades reais do gestor, às vezes, é porque ele não tem pessoal, porque ele não tem estrutura, porque ele não tem orçamento, porque ele não tem tempo, tem que decidir tudo para ontem, que ele não tem recurso humano suficiente, não tem gente qualificada, às vezes. Tudo isso vai influenciar, então, na aferição de responsabilidade desse gestor ou desse agente público. Aí o enunciado número 12 também vai mais ou menos nesse sentido. Olha, no exercício da atividade de controle ao qual a gente está submetido, obviamente, controle externo, e a gente tem próprio controle interno também,
a análise dos obstáculos e dificuldades reais do gestor, nos termos do artigo 22, deve ser feita também mediante a utilização de critérios jurídicos, sem interpretações pautadas em mera subjetividade. Ou seja, não vai ser porque A pensa alguma coisa e B pensa outra, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tentar objetivar o máximo possível essas dificuldades reais do gestor, né? E aí o enunciado número 13 vai dizer o seguinte, olha, a competência para dizer qual é a melhor decisão administrativa é do gestor, e não do controlador. A gente não pode inverter essa ordem. Quem administra é o gestor, e não o Tribunal de Contas. Eu vou falar bem abertamente aqui, né? O ônus argumentativo do controlador é do controlador, na verdade, que imputa a irregularidade, né? É ele que tem que argumentar, dizendo, não, o camarada da administração errou, né? Porque a gente vive aí um momento em que, como a gente falou lá no início, apagando as canetas e tal, aquela ideia de inação, né? Dorme tranquilo quem indefere tudo, né? Do professor Marcos Giruena, que tem que ser, a gente tem que virar essa página, né? A gente não pode atuar só pensando, não, vou me lascar aqui, o Tribunal de Contas, não vou agir. Então, a decisão administrativa é do administrador e não do controlador. Isso tem que ficar muito claro, né? E é isso que é o ponto aqui do enunciado número 13. Vamos para frente. Então, como é que a gente vai tratar a ideia de responsabilidade sob a égide da lei de introdução? Como eu falei lá no início, o artigo 28 ele traz a cláusula geral do erro administrativo, né? O agente público responde pessoalmente por decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. E aí o escopo aqui dessa ideia de análise de casos, né, é oferecer segurança ao agente público, com boas motivações e intenções, mas que mesmo assim, obviamente, é falível. Ninguém aqui é administrador médio todo o tempo, aquele ser iluminado, como eu falei lá para vocês. Eu erro, vocês erram, todo mundo vai errar. Vai ter uma hora que a gente vai errar. A gente tem aí que tentar oferecer uma boa capacidade de errar, vamos dizer assim. A gente vai ter, obviamente, reprimir, estimular casos de fraude, corrupção e culpa grave, mas eventuais erros, que eu vou dizer assim, erros leves, eles vão ter que ser admitidos, e a gente vai ter que viabilizar soluções para que a administração continue a atuar de uma forma boa, vamos dizer assim, mesmo com pessoas que errem, porque todo mundo erra. A gente não pode imaginar que a administração pública vai ter só gente honesta, tal, super capazes, super técnicas e que não erram nunca. Não. A gente tem que entender a ideia de administração admitindo erros, salvo, obviamente, os erros grosseiros, salvo casos de fraude, corrupção e tal. Então, a lei de introdução é a norma jurídica aí que impacta todas as regras de direito público, especialmente aquelas que tratam da responsabilização dos agentes públicos que decidem diariamente e que emitem opiniões técnicas diariamente. E aí é o caso que, como eu vou trazer para vocês, fiscais de contrato, acho que é o grande tríade aí de responsabilização, é o pessoal envolvido em execução de contratos administrativos, fiscais de contratos, ou gestores de contratos, pregoeiros e comissões de licitação como um todo, e o parecerista, né? A gente vai agora tratar de casos concretos de cada um desses para vocês, para entender como que, sobretudo os tribunais de contas, delineiam a ideia do erro grosseiro para esses três tipos de agentes ou para esses três tipos de funções aqui dentro da administração. Então, vamos lá. Fiscais de contrato. Eu quero falar um pouquinho das atribuições deles, né? É o pessoal que acompanha a execução de contrato administrativo e como é que se dão as suas responsabilidades. Então, o regramento básico, hoje, na nossa Lei 8666 ainda vigente, né, até 2023, né, está lá no artigo 67 da Lei 8666, que fala da designação obrigatória, né, a todo tempo, e a manutenção a todo tempo do fiscal de contrato. A execução do contrato, fala lá o artigo 67, deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo, de informações pertinentes a essa atribuição. Aí o parágrafo 1º e o 2º colocam ali, né, as providências, como é que vai, ele tem que anotar em registro próprio, ele tem que tomar nota de tudo que acontece na execução contratual, né? Tem que tentar determinar já a regularização de faltas ou defeitos que ele mesmo observe, né? Quando passar da competência dele, ele da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo, que é muito singelo na 8666 a regulamentação acerca das atribuições da responsabilidade do fiscal de contrato, é só esse artigo 67 mesmo, com esses dois parágrafos, mas aqui eu digo para vocês o seguinte, eu atuo na área há 12 anos na Procuradoria, eu acho que há 14 anos aí no geral, como advogado, estudo isso basicamente todo esse tempo também, e aí eu emito uma opinião pessoal aqui. O problema aqui no Brasil nunca foi da licitação, tá? Nunca.
Licitação não é problema. Tu pode ter um problema ou outro numa contratação direta, se cabe uma inexigibilidade ou não, se cabia aquela dispensa ou não, ou a licitação, algum problema, se é uma modalidade. Isso aí é picuinha, tá? Zero bronca, eu diria aqui para vocês. A bronca são os contratos. O câncer do Brasil é a execução contratual. O câncer das contratações públicas está na execução. Porque imagina o seguinte, uma hora tu vai ter uma dispensa, uma inexigibilidade, tal, que pode ter sido errado ou não, mas se o objeto for executado, e aqui eu estou fazendo uma análise consequencialista, tá? Já digo para vocês, se o objeto for executado e for bem executado, está tudo em casa, está ótimo. No fim do dia, o escopo da administração foi atingido, vamos dizer assim. Claro que pode ter alguns problemas na licitação, mas o que eu quero dizer é que a grande problemática hoje, e sempre, na verdade, no Brasil, é a execução contratual. Por isso que eu digo que é o câncer. Então, o papel do fiscal do contrato aqui, eu sempre falo, eu sou um chato do fiscal do contrato. Isso aqui devia ter, o município, eu sei, a gente tem várias, cada secretaria trata de um jeito, a sua fiscalização contratual, mas o que eu digo é que se a gente quisesse ter a melhor execução contratual do mundo, a gente teria que investir muito nesse pessoal. Muito. Muito mais do que a gente investe hoje. Então, vamos entender aqui como que os tribunais de contas, né, interpretam essas atribuições e responsabilidades dos fiscais de contratos. Como uma linha geral, os tribunais de contas, tanto estaduais, né, quanto o Tribunal de Contas da União, vão dizer o seguinte: olha, a gente tem que dar uma ênfase na profissionalização da gestão contratual. A gente tem que acabar com essa ideia de gestão e execução contratual, ou acompanhamento contratual pela administração de forma amadora, né? Aí, se a gente olhar nos últimos 5 anos, 2015, 2016 para cá, o tema de fiscalização de contratos, né, e de fiscais de contratos, e, consequentemente, da responsabilidade dos fiscais de contratos, é um dos temas de maior incidência no julgamento dos tribunais de contas estaduais. Eu contei aí, acho que umas 20 súmulas de tribunais de contas estaduais, aí Brasil afora, de tudo, Rio, São Paulo, Santa Catarina, tudo. Sobre fiscais de contrato e, eventualmente, sobre sua responsabilidade. Com a edição e agora a vigência também já da nova lei de licitações, a tendência é aumentar ainda mais o foco na fiscalização contratual e na eventual responsabilidade desses profissionais. Por quê? Porque a nova lei de licitações trouxe o tema lá no artigo 117, trouxe o tema de uma forma um pouquinho mais minuciosa, se a gente for comparar. Não foram grandes mudanças, já vou dizer para vocês, mas foi um pouquinho mais minucioso o tratamento do fiscal do contrato em relação ao que a gente tinha no 8666. Então, está lá no artigo 117 da nova lei, dizendo que a execução do contrato deve ser acompanhada por um fiscal, ou um ou mais fiscais, né, representante da administração. A gente continua podendo contratar terceiros, né, para ajudar, para assistir ou subsidiar com informações pertinentes. Aquela ideia de que o fiscal anota em registros próprios, tal, tudo que está acontecendo no contrato, ele já tem que ele mesmo sanar eventuais faltas leves aí, né, ou defeitos observados na execução contratual. O fiscal também é aquela ideia, mesma coisa, informar o seu superior em tempo hábil, né, para tomar as medidas que ele não tem competência para tomar. E aí o parágrafo terceiro aqui, que talvez seja a maior novidade para os fiscais dos contratos. É algo que, embora até já pudesse estar implícito, hoje está de forma expressa na lei, né? Que vai dizer o seguinte, parágrafo terceiro do 117 da nova lei de licitações. Olha, o fiscal do contrato ele será auxiliado, olha aqui, será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. Ou seja, o fiscal do contrato agora, de forma expressa, muito embora já tivesse antes, ele conta na sua atribuição ali cotidiana de controlar e acompanhar a execução contratual com a participação expressa da assessoria jurídica e do controle interno, ou seja, da Procuradoria do Município e da PGM e da CGM, da Controladoria. O controle interno e o órgão de assessoramento jurídico, que são as procuradorias, vão estar à disposição do fiscal do contrato, devem estar, né, à disposição do fiscal do contrato para dirimir dúvidas dele e trazer informações relevantes para prevenir riscos na execução do contrato. Ou seja, hoje em dia, a Procuradoria, ela é meio que, a Procuradoria e a Controladoria vão dar de mãos dadas com o fiscal do contrato. E aí o fiscal de mãos dadas é que tem que vir aqui para a Procuradoria. Que fique muito claro, eu como procurador, não estou querendo lavar minhas mãos, não. A gente tem que atuar em conjunto. Nós, Procuradoria e Controladoria, temos que atuar em conjunto com o fiscal do contrato. Só que a iniciativa tem que ser do fiscal do contrato.
Ele tem que vir para a Procuradoria e falar, ó, está acontecendo isso nesse contrato, o que eu faço? Posso fazer isso? Posso não fazer aquilo? Não vai ser a Procuradoria a gestora do contrato, não vai ser a Procuradoria e nem a Controladoria a fiscal do contrato. Ela vai dar bases jurídicas e técnicas para que esse fiscal atue. Essa é a ideia do parágrafo 3º do artigo 117 da nova lei. Então, o fiscal agora, como eu disse, expressamente vai ter essa participação da assessoria e do controle interno, e para ele ter mais segurança, obviamente, né? Como o parágrafo 3º diz, para prevenir riscos na execução contratual, muito mais do que apenas remediar esses riscos, né? Quando já tiverem acontecido, quando tiver já acontecido algum dano, ou alguma forma de inexecução contratual ou de má execução contratual. Então, vamos lá. O que já foi dito aí pelos tribunais de contas sobre fiscalização contratual? Aí eu quero passar aqui ponto a ponto. Aqui a gente vai entrar numa fase muito mais assim de casos concretos, vamos dizer assim. Então, como eu falei, vários tribunais de contas estaduais, nos últimos tempos, formularam súmulas, aprovaram súmulas, e o próprio Tribunal de Contas da União também, vários acordos paradigmáticos sobre questão de fiscais de contrato. Então, aí, Tribunal de Contas do Espírito Santo, súmula 1 de 2017, né? Essa aqui eu trago já no início porque é a mais óbvia de todas, né? A formalidade da designação do fiscal do contrato, é o primeiro passo na ideia de execução contratual. Então, a súmula diz o seguinte, olha, a designação do agente responsável pela fiscalização da execução contratual deve ser realizada de maneira formal, através de ato próprio ou por termo nos autos do processo inerente à contratação. Ou seja, tem que designar fiscal para todo o contrato, é obrigatório. Eu lembro que sempre quando eu aprovo aqui, os pareceres já na Procuradoria, é um parágrafo padrão que eu já tenho aqui nos meus modelos. Reitero a necessidade de, a todo tempo, indicar fiscal de contrato, tal. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, e aí é uma opinião minha, isso aqui é o câncer para mim da administração pública, execução contratual. Se eu fosse dizer assim, olha, às vezes a gente contrata ali tirando nota 7, 6, 7, o suficiente para passar, mesmo que a gente faça uma contratação não muito boa, mas tu consegue resolver se tu fiscalizar bem. Né? Tu consegue resolver lá na ponta se a execução for direitinho. Né? O contrário não é verdadeiro. Tu pode ter a melhor licitação do mundo, o melhor contrato do mundo, tu firmou. Se tu fiscalizar mal, é um caos. Tu nunca consegue consertar, né? A má fiscalização e a má execução contratual. Então, súmula 1 aqui vai dizer basicamente que essa indicação tem que ser formal, tem que ser feita através de ato próprio ou por termos nos autos do contrato, né? Que gerou o contrato. E é isso que a gente sempre cobra aqui na Procuradoria, né? A gente coloca como condicionante várias vezes para formalização dos contratos. Ponto número 2 aqui, necessidade de atuação positiva, né? E não a mera designação formal. É o famoso indicar o fiscal para inglês ver, né? Tribunal de Contas de Mato Grosso, súmula 12, também em 2017, vai dizer, olha, a mera designação formal do fiscal do contrato não é nada. Não é suficiente para atender exigências lá do artigo 67, né, da Lei de Licitações. Esse fiscal vai ter que comprovar que ele atuou de forma positiva, fez relatórios de execução contratual, analisou o cumprimento do objeto de forma tempestiva, todas as condições do contrato, quais foram os incidentes nesse contrato. É basicamente o diário de obra ali, né, quando a gente pensa num contrato de obra, né? E esse diário de obra, essa ideia de diário de obra, ela serve para tudo, desde um contrato que seja para um fornecimento, né? O cara entregou no dia, entregou no lugar certo, não entregou, atrasou, entregou errado, entregou diferente da amostra, tudo isso, papel lá da execução contratual, e depois que vai atestar, né, eventualmente, a execução do contrato para fazer o pagamento, para liquidar essa despesa depois. Então, vamos lá. Então, tem que ter atuação positiva e não mera designação formal. A necessidade de condições apropriadas para o exercício da fiscalização. A gente já falou aqui, né, aquelas dificuldades reais do administrador que cabe nesse ponto aqui para o fiscal de contrato. Então, vai dizer o seguinte, TCU, 2019, 2 anos atrás, o fiscal de contrato não pode ser responsabilizado caso não lhe sejam oferecidas condições apropriadas para o desempenho de suas funções, né? Aí aquela história, na interpretação das normas de gestão pública, isso aqui é a lei de introdução total, deverão ser considerados obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo. Ou seja, o fiscal de contrato, para atuar, ele tem que ter condições para tal, né? A gestão, eu digo, a administração pública vai ter que entregar a esse fiscal a mínima condição possível para que ele possa acompanhar aquela execução contratual para a qual ele foi designado como fiscal, né? E aqui é uma questão mais formal, mas que acontece na prática, a gente sabe. O fiscal ser designado, ele nem sabe, às vezes, que ele foi designado.
fiscal designado ele nem vê nada, ele não tem condição nenhuma de fiscalizar aquele contrato. É a história da designação de fiscal para inglês ver. O ponto número 4, que o fiscal deve conhecer, e aí esse aqui é um ponto para quem trabalha como fiscal que eu acho bem interessante. O fiscal ele tem um conhecimento mínimo, ele deve ter, né? As regras de limite para alteração contratual, quando que pode, quando que não pode, aí ele vai ter que eventualmente consultar aqui a procuradoria, consultar a controladoria no que ele pode fazer ou não, né? Mas ele tem um dever mínimo de conhecimento dos limites e regras de alterações contratuais definidos na lei, ele tem que ter esse mínimo conhecimento, e obrigação de notificar os seus superiores, né, o órgão de controle interno, ou seja, a controladoria, aqui nesse caso, sobre a necessidade de realizar eventual aditivo contratual, ou a própria secretaria contratante, nesse caso aqui, evitando atestar a execução de itens não previstos no ajuste, no contrato, sob pena de responsabilidade. Ou seja, ele atrai para si esse tipo de responsabilidade quando ele atesta ou recebe algo que não é exatamente aquilo que estava descrito no contrato. Isso aqui tem uma chuva de decisões de tribunais de contas responsabilizando fiscais de contrato quando eles não atuam dessa forma. E quando eu digo uma chuva, são milhares, né? Muitas. Se você jogar lá no site TCU, você acha 100, 200 aqui, fiscal sendo responsabilizado. Vamos lá, vamos continuar com o fiscal aqui. Tem bastante coisa de fiscal. Ele pode ser responsabilizado pela diminuição do ritmo de execução contratual, ou seja, vamos imaginar uma obra aqui. Uma obra tinha que ser construída em um determinado período. Olha, veja se vocês já viram acontecer isso. A gente faz um contrato e diz que a obra vai ser feita, a escola vai ser construída em 6 meses. Beleza, 180 dias, está lá tudo bonito. O fiscal de contrato, quando ele for designado para o acompanhamento dessa obra, ele vai poder ser responsabilizado quando ele se omitir na adoção de medidas para manutenção desse ritmo de execução. Ou seja, se essa obra não for por culpa da não fiscalização, não for concluída naquele período, ele eventualmente pode ser responsabilizado. Porque quando ele estiver lá fiscalizando o dia a dia da obra, no diário de obra, como eu falei para vocês, ele vai ver, não, isso aqui não vai acabar em 180 dias. Não tem como. Ele vai ter que notificar gestor, vai ter que notificar o contratado, vai ter que expor qual é a fundamentação que não vai, para que daí depois seja feito um aditivo. Eventualmente um aditivo de prazo, alguma coisa para redimensionar aquela obra. Mas se ele simplesmente se omitir na adoção de medidas necessárias para a manutenção desse ritmo, ele pode sim ser responsabilizado. E aí gera aqueles montes de aditivos, de contratos, daquelas prorrogações lá de 57, parágrafo 1º da Lei de Licitações. A ideia aqui é que o fiscal é responsável pelo ritmo da execução contratual. Se ele não fiscalizar, esse ritmo aí pode ser quebrado e ele pode ser responsabilizado por isso, né, quando ele se omite. Mais uma, ele deve notificar tempestivamente quando ele não tiver expertise para isso. E agora, com a nova lei, lá com 117, artigo, parágrafo 3º, ele deve notificar tanto a procuradoria, no caso lá, mais até a controladoria, dizendo, olha, eu não tenho capacidade técnica para ser fiscal desse contrato aqui. Né? E aí, se ele não notificar o superior dele dizendo isso, ele assume responsabilidade. Aliás, sob o risco de vir a responder por eventual prejuízo causado ao erário. Né? Então, assim, se ele for lá, ele foi designado, ele chega lá na ponta, no contrato, ele entende, não, eu não tenho capacidade, tem alguma coisa técnica aqui que eu tenho que receber nesse contrato e tal, que eu não tenho capacidade técnica para isso, eu vou. Se ele não notificar o superior dele, ele assume a responsabilidade. Então, isso é bem problemático também. Um outro ponto, quando ele atestar a medição, atestar um recebimento de alguma coisa, mesmo que ele não tenha expertise, ele assume a responsabilidade. Não é que ele não tenha expertise, não tem experiência para aquilo. Ele não entende nada daquilo ali que está sendo entregue, não conhece o objeto. Mas ele vai lá, sou fiscal aqui, estou vendo aqui, está bonito, achei legal, vou atestar aqui o recebimento para pagar. Quando ele atesta, quando ele assina boletim de medição, né, quando ele assina esse ateste de recebimento, mesmo que ele não tenha aquela expertise, ele vai ser, na verdade, né, responsabilizado. Ele assume essa responsabilidade mesmo quando ele não tinha aquela experiência para tal. Então, isso aqui é interessante também. Um outro ponto é sobre os outros 2 pontos aqui, é quando a gente contrata terceiros. Né? A lei faculta a administração a contratar, se a gente não tem alguém no nosso quadro que tem aquela experiência para acompanhar ou fiscalizar um determinado contrato de um determinado objeto, a administração pode contratar esse auxílio na fiscalização.
Mas dei 2 pontos aqui para o fiscal de contrato. Tá? Se a gente contrata um auxiliar, isso não retira a obrigação do fiscal de acompanhar o contrato. Por quê? Porque a função do terceiro contratado é de assistência e não de substituição do fiscal. Você pode até contratar um cara especialista em engenharia, de alguma coisa lá para auxiliar, mas o fiscal continua sendo o fiscal nosso servidor lá, fiscal do contrato. E outro ponto é que a contratação desse auxiliar de assistência aí, que tem uma expertise técnica, pela administração, não exclui a responsabilidade do fiscal. Ou seja, a contratação de uma empresa, por exemplo, para gerenciar a obra, gerenciadora lá, ou de um auxiliar à fiscalização da obra, não exclui a responsabilidade do fiscal da administração, que foi indicado. Se ele não tomar medidas tempestivas, né, e necessárias ali, por exemplo, para manter o ritmo, né, para atestar a medição, e tudo mais que eu tinha falado até agora. Então, é interessante que essa contratação de terceiros para auxílio aqui, ela não exime o dever do fiscal de fiscalizar, e não exclui a responsabilidade dele. Isso é muito claro aí nos tribunais de contas. Então, vamos para o final aqui de fiscais de contrato. Um outro ponto, decisão também bem polêmica, e sobretudo aqui na pandemia. Tá? A decisão de 2011, mas ela se aplica agora, no Tribunal de Contas da União. Nos contratos administrativos, que a gente viu que devem ser designados fiscais, né? Só que existe a chamada inviabilidade do atestado de recebimento à distância, né? Quando for, por exemplo, uma entrega de materiais ou uma prestação de serviço, o Tribunal de Contas diz, deve-se evitar a prática de atesto à distância. Ou seja, não, o cara entregou lá no almoxarifado, lá no Moribeca, não sei o que, tal. Tá aqui, velho. Atestei aqui, tá bom, tá tudo tranquilo. Então, isso aqui, Tribunal de Contas da União, bem forte quanto a esse ponto, né? Que é a famosa fiscalização in loco, né? O recebimento presencial, tal. Isso foi bem problemático aí durante a pandemia, mas é algo que se mantém, né? A administração tem esse dever de fiscalização dos seus contratos e é uma fiscalização in loco mesmo. Um outro ponto, isso acontece muito aí em vários entes da administração, indicação genérica de fiscalização. Indicação genérica de fiscal, ele vai lá, um município no interior, aí, sei lá, ou um estado, qualquer coisa, pega lá, nomeia 3 servidores lá genéricos, a Zé, Maria e João são fiscais de todos os contratos. Não, isso não serve, não funciona. A nomeação genérica de servidores para atuar como fiscal, sem especificar os nomes deles, os contratos a serem fiscalizados, ela simplesmente é inviável, né? Isso aí vai trazer responsabilidade para quem fizer isso, né? Claro, lá, TCU, acordo em 2014. Impossibilidade de indicação de terceiro, estranho à administração, decisão do ano passado, 2020, como fiscal. Então, como a gente viu, embora seja possível a gente contratar um terceiro como assistente, esse terceiro nunca vai poder ser o fiscal em si. Ele nunca vai poder ser nomeado como o verdadeiro fiscal gestor do contrato. Então, tá lá, é irregular a nomeação de terceiro estranho à administração, alguém que não seja do quadro, né, para exercer a fiscalização de contratos. Porquanto o artigo 67 da Lei de Licitações permite a contratação de terceiros para auxiliar o fiscal, mas nunca para atuar substituindo o fiscal, como já falei para vocês. Aqui, 2019, também é próximo. A ausência de indicação formal, lembra que a gente viu que é obrigatória a indicação formal do fiscal? Mas se você não fizer a indicação formal, mas informalmente tiver alguém que seja lá o fiscal do contrato, o fato de ser informal o fiscal de contrato não retira a responsabilidade dele. Se ele atuou como tal e cometeu algum equívoco, obviamente, não controlou lá o ritmo da obra, não atestou presencialmente uma entrega ou alguma coisa, ele continua sendo responsável. Então, a ausência de designação formal não obsta, né, a responsabilização do agente que tenha praticado atos concernentes à função de fiscal do contrato. Por exemplo, se ele atestou nota fiscal. Ele não estava lá indicado formalmente, mas se ele atestou, pronto. E, claro, tiver algum problema naquele ateste de notas fiscais, ele pode e deve, sim, ser responsabilizado. E aí, por último, aqui na ideia de fiscais de contrato, a ideia de segregação de funções, né? Que agora é um princípio explícito, né, expresso lá na nova Lei de Licitações, ele aparece 3 vezes na nova lei, no artigo 5º, que fala de princípios, no artigo 7º, parágrafo 1º, no artigo 169, parágrafo 3º, 2, aparece a ideia de segregação de funções. E aí aqui é um acórdão bem antigo, já, de 2007, do TCU, que deixa bem claro lá, olha, com fundamento no princípio da segregação de funções, como garantia da independência da fiscalização, é fundamental que o agente fiscalizador não seja, ao mesmo tempo, executor em um mesmo contrato administrativo. Ou seja, tem aquela ideia de segregação de funções, vale para o fiscal de contrato também.
o cara não pode cruzar e cabecear. A gente tem a ideia, a famosa, o pregoeiro não pode ser depois do fiscal do contrato, né? O membro da comissão lá não pode depois também ser o fiscal de contrato. Por quê? Porque a gente tem que separar. O cara que aprova o edital não pode ser depois o fiscal do contrato. Porque a ideia de segregação de funções, já vou até passar aqui para vocês, é um princípio básico, né, de controle interno da administração, que separa por servidores distintos as funções de autorizar, aprovar, executar, controlar, fiscalizar, fazer contabilidade depois. Ou seja, o ciclo integral da contratação pública deve ter, para cada tipo de necessidade administrativa, um servidor segregado ou uma função segregada, como a gente fala, né? Aí até trago aqui um acórdão de 2008 sobre isso, que a segregação de funções, na verdade, né, que é um princípio novo expresso, mas que já existia há bastante tempo, agora ele está expresso na nova lei. Ele consiste na separação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações, evitando o acúmulo de funções por parte de um mesmo servidor. Então, aquela ideia do ciclo integral da contratação pública vai ter um agente para cada ponto desses aí. E aí o TCU já falou bastante sobre segregação de funções, muito embora tenha vindo expressamente agora com a nova lei, já é uma ideia que existe há muito tempo, né? Aí é vedado o exercício por uma mesma pessoa da atribuição de pregoeiro fiscal, aqui a decisão 2015, por atentar contra a segregação de função. Solicitação de compra efetuada por comissão de licitação. A comissão de licitação não é quem dá a ordem de compra, né? Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que ter uma pessoa pela licitação, outra pessoa que vai lá fazer e executar o contrato. Outro ponto, a atribuição ao pregoeiro da responsabilidade de elaboração do edital. O pregoeiro não é quem faz o edital, né? O pregoeiro é o cara que conduz o certame, mas não é ele, né? Senão a gente está afrontando aqui a ideia de segregação de funções também. A participação de servidor na fase interna do pregão eletrônico, como tem a equipe de planejamento, e na condução da licitação, como pregoeiro, também viola a ideia de segregação de funções. Ou seja, como eu falei para vocês, o ciclo integral da contratação pública vai ter que ter, para cada uma daquelas funções, um servidor diferente tratando, ou um órgão diferente dentro do município, aqui no nosso caso, tratando. A ideia clássica, eu, procurador que vou dar o parecer, não posso participar depois da comissão de licitação e não posso depois ser o fiscal do contrato, né? Eu não posso cruzar e cabecear. É a ideia clássica aqui da segregação de funções, que agora está expressa na nova lei de licitações. Então, saindo de fiscal, a gente já vai para pregoeiro, já aproveitar que eu fiz esse gancho aí, né? Vamos falar um pouquinho de atribuições e responsabilidades dos pregoeiros. Eu coloquei em pregoeiros aqui, na nova lei, agora fala lá da ideia do agente de contratação, né? Que no caso da modalidade de pregão será o pregoeiro, artigo 8º, parágrafo 5º da nova lei. Aí eu falo genericamente para o pregoeiro, mas vale para todo mundo isso aqui, né? E a ideia é entender o que os tribunais de contas dizem, aí, em resumo, sobre atribuições e responsabilidades dos pregoeiros. Aí, como eu disse agora, primeiro ponto é que o pregoeiro, em regra, né, ele não responde, ele não pode ser responsabilizado por problemas do edital, até porque não foi ele que fez o edital, por causa do que a gente já falou da segregação de funções. Então, como não foi ele o autor do edital, ele não pode responder por problemas do edital. Isso aqui é muito tranquilo, bem pacífico no TCU, né? A atribuição ao pregoeiro de responsabilidade pela elaboração do edital, cumulativamente às atribuições de sua estrita competência, afronta lá a segregação de funções, né? E aí não pode responsabilizar o pregoeiro por isso. Um outro ponto, aí aqui um ponto já mais interessante, que vai ter polêmica com a nova lei. Pregoeiro e equipe de apoio. A equipe de apoio do pregoeiro, em regra, não responde junto com o pregoeiro. A gente vai ter que entender aqui a ideia do poder decisório compartilhado. O que diz o TCU aqui? Bem tranquilo. Ó, a equipe de apoio presta assistência necessária ao pregoeiro, não participando de ato decisório, em regra. Tá? Diferentemente é o caso dos membros da comissão de licitação, que aí é um órgão colegiado, a comissão de licitação, que decidem em conjunto e, por isso mesmo, são responsáveis conjuntamente com o presidente da comissão. Isso é bem tranquilo. Só que é o seguinte, existe até uma certa tendência da gente revisitar isso aqui com a nova lei de licitações, né? A atuação da equipe de apoio, hoje, né, lá do pregoeiro, tem previsão expressa na lei. Está lá no artigo 8º, parágrafo 1º, ó, da nova lei de licitações. O agente de contratação, que no caso do pregão é o pregoeiro, será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela equipe de apoio. Ou seja, a gente vai ter que entender aqui se houve esse compartilhamento de poder decisório, né? Se ele foi eventualmente induzido a erro pela equipe de apoio, que daí a equipe vai responder também junto com ele. Né?
Então, é bem interessante a gente ver como que vai andar isso aqui com a nova lei de licitações. Essa ideia do compartilhamento de poder decisório do pregoeiro, com eventual equipe de apoio, e eventual responsabilização só do pregoeiro ou da equipe de apoio junto. Deixando bem claro que a regra é que, se não participou do ato decisório, teoricamente não responde, né? Então, um outro ponto, até também, até já consolidado, é que essa equipe de apoio do pregoeiro, ela tem o chamado dever de representação, né, por atos do pregoeiro, sob pena de ela assumir responsabilidade. Então, olha o que o TCU já disse. A responsabilidade dos integrantes da equipe de apoio ao pregoeiro somente emerge, assim, somente tem responsabilidade se eles agirem com dolo, cumprirem ordem manifestamente ilegal ou deixarem de representar, aqui está o ponto, dever de representação, deixarem de representar a autoridade superior na hipótese de terem conhecimento de ilegalidade praticada pelo pregoeiro, ou seja, a equipe de apoio sabe que o pregoeiro está fazendo algo ilegal, e aí, uma vez que os membros dessa equipe dão suporte ao pregoeiro, mas não praticam atos decisórios e não avaliam ali as decisões de mérito, né, do certame, que é competência do pregoeiro, mas se elas souberem de algo, elas têm que representar. Elas têm que levar a autoridade superior. E aí, se ela não representar, se ela não levar a equipe de apoio, o pregoeiro aqui fez um negócio errado, né? Ela assume a responsabilidade também, aí, em conjunto com o pregoeiro. Ela tomou conhecimento, né, a equipe de apoio, nesse caso aqui, se não falar nada, assume responsabilidade. Isso é bem tranquilo também no tribunal. Só tomar uma aguinha. Outro ponto agora específico para o pregoeiro durante o certame. Isso aqui tem acontecido bastante até. Que é a ideia de, vamos dizer, o pregoeiro ali no momento, ele tira dúvida, né? Ele responde questionamento de licitante e tal. E aí vamos imaginar que o pregoeiro responde algo e todas aquelas informações que vêm do pregoeiro são vinculantes para todos os licitantes. E aí vinculantes devem ser isonômicas, devem valer para todo mundo. Então tinha casos que o pregoeiro respondia algo, falava, olha, nesse caso aqui eu vou admitir isso. Aí depois para outro licitante, por exemplo, ele não aceitava aquilo. Obviamente não era isonômico. Então essa informação do pregoeiro, essa assertiva do pregoeiro, em sede de esclarecimentos, ela vai ter efeito vinculante para todos os participantes da licitação, e se o próprio pregoeiro não observar essa vinculação, ele pode ser responsabilizado, ou seja, se ele tratar um licitante diferente de outro. Vamos dizer que ele deu um esclarecimento que podia fazer alguma coisa. Aí um licitante fez aquilo normal, o outro fez aquilo e ele desclassificou. Ou seja, como ele tratou diferente a partir da sua própria resposta que vinculava, ele pode vir a ser levado à responsabilização pelo Tribunal de Contas. Então, isso é bem tranquilo também, principalmente a pregoeiros aqui, quem tem que manter uma linha isonômica de atuação quando ele presta informações para quaisquer dos licitantes, aquela informação tem que valer para todo mundo. Aqui vai ter uma questão um pouco mais polêmica, que é a seguinte: qual que é o papel do pregoeiro aí na questão da formação do preço da licitação? Muita gente até por força da ideia de segregação de funções, se falava, o pregoeiro não tem nada a ver lá com a ideia da formação do preço lá na fase interna de licitação, né? Ele vai ter que, eventualmente, aferir se existe pesquisa de preço. Ele vai ver, não, tem uma pesquisa de preço aqui, tá legal, tem um preço médio aqui, chegaram, fizeram, né, essa pesquisa. Aí se discutia até que ponto que ele respondia por essa pesquisa de preço. Então, o TCU respondeu algumas vezes isso. Primeiro, ele vai dizer que o pregoeiro tinha uma responsabilidade quase que formal, né, sob pena de ser responsabilizado, de verificar se existia uma pesquisa de preço recente ali entre fornecedores e tal, e se essa pesquisa observou critérios aceitáveis. Então, era bem formal, assim, essa necessidade do pregoeiro. Mas o TCU já entendeu também que o pregoeiro não devia nem avançar sobre o conteúdo da pesquisa de preços. Então, ele dizia, olha, no ponto número 6 aqui, não cabe ao pregoeiro avaliar o conteúdo da pesquisa de preços realizada pelo setor competente lá, pois são de sua responsabilidade, em regra, apenas os atos relacionados à condução do certame. Então, ficou nesse vai e vem, olha, o pregoeiro tem que olhar se tem pesquisa de preço, ele tem que verificar se a pesquisa observou critérios aceitáveis, e aí qual que é a minha recomendação? Tem. Não se pautem por algumas decisões isoladas do TCU, eu trouxe uma aqui até de 2019, que dizem, não, é só olhar se tem a pesquisa de preço. Não. Ele, querendo ou não, se você quer se proteger, uma análise enquanto pregoeiro, se me designarem pregoeiro, eu faria isso toda vez, em todo pregão.
analisar se tem uma pesquisa minimamente robusta, que segue as regras para pesquisa de preço, né, as diretrizes de pesquisa de preço, se os critérios estão aceitáveis, se tem pesquisa entre fornecedores minimamente idôneos e tal. Então, essa é a ideia. Apesar de haver decisões conflitantes nos órgãos de controle, a ideia é que o pregoeiro aqui vai ter essa responsabilidade, sim, de pelo menos verificar se existe uma pesquisa, se ela é minimamente razoável, se os fornecedores são minimamente idôneos, né? Ele vai, e se ele não fizer, obviamente, ele fica aí sob pena de responsabilização. E aí, decisão de 2017 vai falar isso, olha, é da competência do pregoeiro e da autoridade que homologa o certame verificar se houve pesquisa recente de preços junto ao mercado fornecedor do bem e se essa pesquisa se orientou por critérios aceitáveis. Ou seja, esse aqui seria o que eu daria como modelo para vocês, esse número 7 aqui. Se eu fosse pregoeiro, eu seguiria isso. Competência para aferir se houve pesquisa de preço, se ela é minimamente baseada em critérios razoáveis, se o mercado fornecedor que fez esse preço é minimamente compatível com aquele objeto que está sendo licitado ali. Então, essa seria a minha recomendação aqui para pregoeiros. Levar que, nesse ponto de pesquisa de preço, ele pode sim ser responsabilizado se ele simplesmente lavar as mãos e nem verificar nada. A extensão da responsabilidade do pregoeiro à autoridade superior, ao gestor. É um outro ponto importante. Se o pregoeiro, né, pratica atos irregulares, a gente vai ter que entender em que casos que a autoridade superior também vai ser responsabilizada quando ela homologa aquele ato do pregoeiro, quando ela homologa o certame. E aí, o que o Tribunal de Contas da União, sobretudo, diz é o seguinte, olha, quando a irregularidade do pregoeiro, que depois foi homologada pela autoridade superior, ela é facilmente constatável, né, por uma análise isolada ali da ata do pregão, por exemplo, por uma análise isolada lá dos acontecimentos mesmo do certame, que estão ali na ata, o agente, a autoridade que homologa aquele certame, também vai responder. Então, assim, quando for a extensão da responsabilidade do pregoeiro vai vir para a autoridade superior, para o gestor que homologou o certame, quando aquilo ali puder ser facilmente constatado. Se não for, a gente não pode também estabelecer quase que uma responsabilidade objetiva para o gestor que homologou um certame, quando não foi ele que tocou e conduziu aquele certame. Se for uma irregularidade muito intrínseca lá do procedimento, que não for facilmente constatável, aí o gestor que aprova e homologa não é responsabilizado. Aí outro ponto aqui, para já encaminhar para o final da questão de pregão, é o seguinte. Lembra que eu falei da segregação de funções? O pregoeiro ele não faz o edital. Ele não planeja a contratação. Então, por exemplo, se tiver algum problema sobre questões de exigências de habilitação lá de licitante, não foi o pregoeiro que fez aquilo. Aquilo veio de quem elaborou o edital, né? Então, irregularidades na fase de habilitação, por exemplo, não podem ser imputadas ao pregoeiro ou ao membro de comissão de licitação. Por quê? Porque não são inerentes à fase de condução do certame, que é de responsabilidade do pregoeiro e da comissão de licitação. Então, isso fica bem claro, que cada vez mais a ideia da segregação de funções é que vai delimitar aí quem vai ser responsável pelo quê. Quem fez o edital, obviamente, vai ser responsável lá por um problema na habilitação. Se houver um problema lá no procedimento, na participação, aí é com o pregoeiro. Ele vai ser responsabilizado. E, por último aqui, o pregoeiro não responde por ausência de critério do edital. Ou seja, o edital foi mal feito. Segregação de funções, lá o cara que fazia o edital não fez legal. Aí ele não botou um determinado critério lá. Não tinha algum critério lá no edital, mas aí o pregoeiro quis se consagrar, né? Ele foi lá e responde e cria os critérios. Né? Foi o caso concreto aqui na adesão de 2019. Como é que fica? O pregoeiro não deve ser responsabilizado pela ausência no edital de critérios objetivos para desclassificação de propostas, que era o caso concreto lá. Por quê? Porque segregação de funções não é ele que elaborou o edital, ou o termo de referência, ponto. Só que daí, no caso concreto, como não tinha no edital, o pregoeiro foi lá no caso concreto e inventou, adotou critério de iniciativa própria. Aí sim, aí, quando ele faz isso, ele quebra a segregação de funções, que aqui não era papel dele, e aí ele pode ser responsabilizado. Né? Então, aqui, para a ideia de responsabilização para fiscal de contrato, mas sobretudo para pregoeiro, a ideia de segregação de funções acho que é um norte maior aqui. Pensar assim, olha, o que é minha responsabilidade? Aquilo que for minha responsabilidade, eu quero fazer muito bem. E mesmo naquilo que não seja minha, sobretudo pesquisa de preços e mínima formação idônea do preço na fase interna de licitação, aí fica a minha recomendação. Cada vez mais,
os tribunais de contas estão dando esse papel para o pregoeiro. E quando eu falo pregoeiro, estou falando de comissão de licitação como um todo, tá? Para que ele, pelo menos, ateste, como eu falei para vocês, existência de pesquisa de preço minimamente idônea, junto a um mercado idôneo, baseado em critérios aceitáveis, recente, não pode ser pesquisa velha, né? A gente sabe disso, preço velho. Então, essa aqui seria os grandes pontos aí do Tribunal de Contas para pregoeiros. E aí, já para me encaminhar para o final, deixa eu ver quanto que falta aqui de parecerista. A gente vai agora falar um pouquinho sobre parecer jurídico e atribuições e responsabilidade do parecerista que podem respingar em todo mundo, tá? Pode respingar lá na comissão de licitação, pode respingar no pregoeiro, pode respingar no fiscal de contrato. Então, a gente tem que ver isso aqui com calma também. Não é só o parecerista, porque é o jurídico da Procuradoria e os jurídicos internos também, das secretarias. No nosso caso, aqui no município de Recife. Ou seja, vai poder respingar aqui para todo mundo, né? Se nós e vocês e todos nós aqui em conjunto não atuarmos aí de forma minimamente idônea. Então, a gente vai ver as atribuições aqui do parecerista e como é que pode surgir ou emergir essa responsabilidade. Primeiro ponto aqui, a gente tem que ver que na Lei 8666, que a gente ainda tem mais um ano e pouco aí de vigência, existe um artigo só, na verdade, um parágrafo só que fala sobre a ideia do órgão de assessoramento jurídico, né? Assessoria Jurídica da Administração, que é o famoso artigo 38, parágrafo único. E aí o 38 único vai dizendo, olha, minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios e ajustes, devem ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da administração. E aqui eu peço para que prestem atenção no texto. Aprovadas por assessoria jurídica da administração. Um negócio bem genérico isso, né? A nova lei de licitações foi bem mais incisiva aqui nesse ponto, né? Artigo 53. E ela vai dizer o seguinte, ao final da fase preparatória, a gente tem uma fase interna lá, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, olha a diferença, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. E aí o parágrafo 4º, que é mais ou menos na linha do 38 único, aí na forma desse artigo, o órgão de assessoramento jurídico, olha, órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará o controle prévio de legalidade de contratação direta, acordos, termos de cooperação, convênio, ajustes, adesões a atos, outros instrumentos, congêneres ou seus aditivos. Ou seja, tudo. Tudo. Então, o que a gente tem aqui de principais alterações, aí, de evoluções? Primeiro, a nova lei explicitou a ideia de controle prévio de legalidade, né? Essa ideia, pelo menos explícita, não existia lá no 38, parágrafo 1. Lá, analisar, né, as minutas, bem como serão previamente examinadas, aqui não, aqui é controle prévio de legalidade. Previamente examinadas e aprovadas para controle prévio de legalidade. E olha agora, a ideia antes, né, na 8666, era assessoria jurídica da administração. Agora, na 1433, é órgão de assessoramento jurídico da administração, o que é muito diferente. Ou seja, é um órgão próprio, é um órgão específico. E aí eu estou falando da Procuradoria, né? E, no caso, aqui no município de Recife, em vários outros lugares, a Procuradoria e o auxílio dos órgãos jurídicos, dos setores jurídicos, vamos dizer assim, de cada secretaria, que são quem trazem isso para a gente, né? As secretarias trazem isso para a Procuradoria e pode todo mundo no bolo dar. Pode não, vai todo mundo no bolo da eventual responsabilização. Fiquem muito certos disso. Então, a gente vai ver aqui, e aí o último ponto aqui, né, como eu falei para vocês, a abrangência da análise, né, na 8666 e aí na 1433. A 1433 foi bem clara ali, todos os instrumentos, licitações, né, a ideia ali dos instrumentos congêneros, ou seja, tudo vai passar aqui pelo controle prévio de legalidade, agora do órgão de assessoramento jurídico da administração. O artigo 53 ainda, da nova lei, no parágrafo 1º, ele vai trazer lá, vamos dizer assim, como deve ser o parecer, né? Ele era muito mais completo, esse artigo, ele teve alguns pontos vetados, né? E os vetos não foram derrubados aí, esse artigo. O que diz o artigo 53, então? Vai lá. Parágrafo 1º. Na elaboração do parecer, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá, 1. Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos, prévios de atribuição de prioridade. Beleza, não tem nada demais. 2. Esse aqui já tem alguma coisa importante. Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva,
com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Ou seja, o parecer ele tem que ter linguagem simples, acabar com aquela ideia de juridiquês, né? Tem que ter linguagem clara e objetiva. E mais do que isso, ele tem que abordar todos os elementos do caso. Os fatos, delinear esses fatos, expor esses fatos e analisar ou determinar quais são as suas consequências jurídicas. Então, assim, muito embora isso aqui pareça chover no molhado e tal, agora está expresso na lei. Olha, o parecer não pode ser um negócio assim qualquer. Vai ter que ter linguagem simples, clara e objetiva, abordando todos os elementos do caso, falando de todos os fatos ali e determinando, né, as consequências jurídicas dele para a administração pública e, eventualmente, aprovando ou não aquela atividade administrativa, né? Chancelando juridicamente, fazendo lá o tal controle prévio de legalidade e mandando para frente, aí, vamos pensar num parecer sobre um edital de licitação. E aí tinha um item 3, aqui, um inciso 3, aqui no parágrafo 1º, que foi vetado, né? E aí, o que dizia esse inciso aqui? Falava o seguinte, olha, no parecer, né, tem que dar especial atenção à conclusão, que deverá ser apartada da fundamentação, ter uniformidade com seus entendimentos prévios, ser apresentada em tópicos, com orientações específicas para cada recomendação, a fim de permitir à autoridade consulente sua fácil compreensão e atendimento, e, se constatada ilegalidade, apresentar posicionamento conclusivo quanto à impossibilidade de continuidade da contratação nos termos analisados, com sugestão de medidas que possam ser adotadas para adequá-la à legislação aplicável. Era basicamente assim, era uma receita para o parecer, dizendo tudo o que tinha que fazer no parecer, né? Uma regrinha. Só foi vetado isso, né? E se a gente fosse resumir, o que dizia esse inciso aí que foi vetado? Basicamente, a ideia lá, atenção à conclusão, tal, mas respeitar a jurisprudência administrativa no parecer, né? Botei aqui entre aspas jurisprudência, mas respeitar os entendimentos consolidados, né, do próprio órgão jurídico. O parecer tem que fazer isso, não pode decidir hoje de um jeito e amanhã de outro, né? Então, assim, existe uma ideia aqui de uniformidade de entendimentos na administração pública, e aí essa ideia de súmulas da administração, entendimento, orientações normativas, pareceres, né, normativos, é bem importante aqui para manter essa ideia de segurança jurídica, trazer a conclusão com orientações específicas para cada recomendação tratada no parecer e, constatada uma eventual ilegalidade, apresentar alternativa viável, né? Adequar aquilo ali à lei. Ó, é ilegal, tu não pode fazer, mas tu tem que fazer, se tu quiser, faça assim, né? Não basta dizer não. Tu pode dizer não e falar, não, mas se tu fizer assim, aí dá, né? Tu tem que trazer a ideia, subsidiar o gestor com a ideia de possibilidade de fazer aquilo de uma outra forma que se adeque à realidade jurídica. E aí, por que foi vetado aqui, tá? Só para trazer para vocês as razões do veto. A propositura legislativa estabelece regras e parâmetros para a elaboração de pareceres, além de tratar sobre o fluxo processual interno da administração. Beleza. Todavia, embora se reconheça o mérito dessa propositura, a medida, ao dispor sobre organização administrativa e procedimento interno da administração, dos demais poderes e dos entes federativos, viola a separação de poderes e violava também o Pacto Federativo, né, do artigo 18, lá tanto a separação de poderes, do artigo 2º da Constituição, e o Pacto Federativo do 18, né, que seria uma interferência aí na organização administrativa de cada ente, né, dizer como que deve fazer, o que deve fazer, como que deve ser a conclusão, como não deve ser. Era muito minucioso aquilo ali, né? Apesar da boa intenção, o mérito, da propositura, que até o veto aí deixou bem claro, né? Então, assim, isso não retira, obviamente, esse artigo, esse inciso, na verdade, ter sido vetado, não retira a obrigatoriedade de que os pareceres tenham, e aqui na Procuradoria a gente tenta sempre fazer isso, a ideia é que a gente faça isso, né? A gente tem tentado cada vez mais, e não é de agora, isso aí já é de muito tempo, né? Eu estou 12 anos na Procuradoria, e isso eu posso atestar, todas as gestões e chefias que eu passei aí, sempre a ideia era essa, era tentar fazer um negócio mais bonitinho possível para que quando chegar lá no gestor, que vai ter que decidir com base no nosso parecer, ele pelo menos entenda bem o que está acontecendo. Mas é claro, isso aí é sempre um recado, né, para a gente, para tentar sempre melhorar mais, seja a gente, seja o fiscal, seja o pregoeiro, todo mundo. A gente tem que tentar aqui sempre chegar, e aí no nosso caso, fazer um parecer aí o mais viável e palatável possível para o gestor que vai receber. Ele vai ter que atuar com base nele. Então, vamos lá falar um pouquinho mais de parecer. Teve um outro parágrafo desse artigo que foi vetado também, né? E aí era um caso bem específico.
jurídico, até vou passar bem rápido isso aqui, que era o parecer jurídico que desaprovar a continuidade da contratação, no todo ou em parte, poderá ser motivadamente rejeitado pelo gestor, pela autoridade máxima, ou seja, pelo procurador lá, geral. Né? Se chegou lá um parecer para ele falando, não pode fazer isso, ele poderia rejeitar esse parecer, segundo esse parágrafo, e aí ele responderia pessoal e exclusivamente por eventual irregularidade, né, que tivessem ali. Aí vem toda aquela história de parecerista se ele pratica atos de gestão ou não, que, como regra a gente sabe que não, né? Só que isso aí se colocou que traria muita insegurança jurídica para os assessores, né? Para o órgão de assessoria jurídica, né? Deixando assim, muito claro a ideia de que o gestor poderia atuar não seguindo os pareceres jurídicos. Ele pode, motivadamente, lá, se o procurador-geral ele não entender que o parecer lá da PTLC, por exemplo, não é bom, vai chegar lá na Procuradoria-Geral Adjunta, se ela aprovar, mas o procurador-geral tem a prerrogativa dele de falar, não, esse aqui eu acho que está errado, por causa disso, e não é A, eu vou fazer B. Só que o problema aqui do veto foi muito mais político do que jurídico, esse veto. Né? Foi uma ideia de que o dispositivo ele desestimulava o gestor, né, a tomar medidas não chanceladas pela assessoria jurídica. Né? Então, não era algo politicamente interessante, por isso o veto. Mas esse aqui é de menos importância para a gente. E aí, só um outro ponto que eu quero trazer de legislação, para a gente já passar para os casos concretos, acho que é isso. O 53, parágrafo 5º, a ideia de dispensa de manifestação expressa ou parecer expresso do órgão de assessoria jurídica para casos de baixa complexidade, baixo valor, ou para casos repetitivos. Isso a gente já tem, né? Pareceres normativos, né? Parecer de minuta, de edital, de contrato, que a gente já tem padronizados, pareceres padrão, né? Para minutas padrão. Isso aí agora está bem expresso na lei também, né? No 53, parágrafo 5º. E aí, a parte da responsabilidade está aqui. Está lá no 53, parágrafo 6º, né? Que vai dizer o seguinte, olha, o membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude na elaboração do parecer jurídico de que trata esse artigo. E aí teve o veto. Né? Teve o veto desse ponto aí também, que vai dizer o seguinte, olha, o advogado público já tem o seu regime de responsabilidade, tanto na lei lá do Estatuto OAB, na 8906, e no caso aqui da AGU, tem na lei 13.327, né, que organiza lá a AGU. Então, não se harmonizavam esses dois tipos de responsabilização. Por quê? Porque o artigo aí que foi vetado na Lei Nova de Licitações, ele falava só de responsabilidade civil, ali, regressiva e tal, né? E não fazia eventual referência à responsabilidade penal, mesmo a responsabilização administrativa daquele advogado, e aí podia causar incerteza, insegurança jurídica, né? Quanto à responsabilidade civil, aqui, né? Civil, que existia nesse caso concreto. Então, o artigo foi vetado, esse parágrafo, na verdade, foi vetado. Por quê? Porque existia, na verdade, pré-existiam outras regulamentações para a responsabilização funcional do parecerista, do advogado público nesse caso, e aí esse aqui que tratava apenas da responsabilidade civil regressiva poderia trazer essa insegurança jurídica para o sistema de responsabilização como um todo. E aí a ideia do sistema de responsabilização como um todo, voltando lá para aquele início, para a gente passar para os casos concretos, é à luz desses preceitos atuais e da lei de introdução, como eu já falei para vocês, do artigo 28. Então, a gente vai ter que, eventualmente, aferir aqui no parecer dolo ou erro grosseiro. Que a gente vai ter que entender quando que existe dolo e quando que existe erro grosseiro. E aí tem um problema bem grande aí sobre o TCU multando pareceristas por causa de erro grosseiro, quando o TCU, no mais das vezes, não aponta qual é o erro grosseiro. E aí o STF vai lá e caça depois das decisões do TCU. A gente já vai ver isso agora. Quero passar aqui alguns pontos, então, de pareceristas, casos concretos, né, de responsabilidade do parecerista, para a gente entender como é que se dá isso na prática. Tal qual eu falei lá no início do administrador médio, para se responsabilizar parecerista, também existe a ideia do parecerista médio. O TCU já usou isso em 2018, é bem interessante, né? E aí vai falar, sobre erro grosseiro e responsabilidade do parecerista, é o seguinte, era um caso concreto lá que tinha ausência no edital, o parecerista aprovou um edital sem os critérios de aceitabilidade dos preços unitários e tal, numa obra, né? Só tinha o global, não tinha o unitário, era alguma coisa assim, era exatamente isso. E aí o TCU disse, olha, isso configura erro grosseiro, né, que atrai a responsabilidade do parecerista jurídico,
a quem coube ali o exame da minuta do edital, que deveria saber, e olha só como o TCU fala, ele deveria saber como esperado do parecerista médio. Ou seja, ele invoca aquela ideia de administrador médio, aqui para trazer para parecerista médio, para dizer, olha, esse cara errou, porque ele tinha obrigação de saber, porque isso é muito sedimentado em atos normativos, a jurisprudência é sedimentada nessa matéria, que tem que ter o critério de aceitabilidade de preços unitários e também o global. Aí, como no caso concreto não havia, ele foi responsabilizado, nesse caso aqui no TCU. Então, esse caso concreto eu trago mais para mostrar que o TCU aplica na prática a ideia do administrador médio. E aqui ele aplica para o parecerista médio, mas aplica para todo mundo, né? E aí é muito difícil a gente saber quem é o médio, né? Quem é aquele iluminado lá que eu falei para vocês no início da apresentação. E aí, aqui eu trago uma decisão do STF de 2018 que vai dar os contornos gerais da responsabilidade dos pareceristas. O STF sempre deixou claro que tem que ter culpa grave, né? Dolo e erro grave, inexcusável, para responsabilizar o parecerista. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, advogado público, né, o parecerista, nesse caso aqui, portanto, quando no exercício de suas prerrogativas, eles não são irresponsáveis no Tribunal de Contas. Ou seja, o Tribunal de Contas pode, sim, responsabilizar parecerista. Havia essa dúvida se o Tribunal de Contas era o local ou não para responsabilizar parecerista. Muita gente boa defendia que não, mas hoje está consolidado. Pode. O Tribunal de Contas é local para responsabilizar parecerista. Isso aí, 200 precedentes no Tribunal de Contas da União, aqui no TCE de Pernambuco também, e todos os tribunais de contas aí Brasil afora. Só que daí a gente vai ter que entender quais são os elementos para essa responsabilização, né? Tem que ter a culpa grave, o dolo, o erro grave, o erro grosseiro, como a gente chama, né? O erro grave inexcusável, o nexo causal e o dano, obviamente, né? E aí, presentes esses elementos aí da responsabilidade, vai incidir a responsabilidade no parecerista. Só que existe aquela história que não existe o crime de hermenêutica, né? A escolha por uma compreensão, né, por uma determinada tese jurídica, ainda que ela não seja admitida pelo TCU, mas que tem amparo em doutrina, né, tem amparo, interpretação coerente da norma, isso aí está dentro do âmbito próprio da hermenêutica jurídica e não sugere que seja erro grosseiro ou omissão dolosa. Ou seja, você pode tomar posicionamentos, ainda que não sejam chancelados pelo órgão de controle, e aí eu vou dar um exemplo concreto meu aqui, numa Procuradoria do município, mas desde que tenha entendimento doutrinário suficientemente razoável para isso. Eu lembro, Danilo vai lembrar melhor, Susan também, mas em 2014, 15, sei lá, que o Tribunal de Contas aqui de Pernambuco simplesmente vetou todo tipo de adesão à ata de registro de preço. Ele fez uma interpretação lá que eu reputei completamente equivocada, um monte de gente reputava, e não podia mais fazer nenhum tipo de carona em ata. Aí eu falei, velho, eu vou aprovar as caronas e pronto. Tem doutrina boa do meu lado, tem gente boa aqui do meu lado falando, interpretação coerente de norma, dizendo que a gente podia fazer carona e tal. Eu lembro que, na época, pela interpretação do TCS, não podia nem pegar carona do Estado, eu acho. Foi um período curto ali, foi uma decisão bem polêmica do TCS. Mas eu olhei, velho, eu estou bem aqui, eu estou bem respaldado, né? Tem muita doutrina boa do meu lado, então eu vou dar meu parecer liberando carona. Vou negar carona, vou. E aí eu lembro que eu sempre penso nisso, olha, o Tribunal de Contas dizia que não podia. Eu fui lá e dei um parecer dizendo que podia. Mas, claro, eu mostrei que tinha doutrina boa, que tinha precedente bom em outros lugares e tal. E ali eu estava interpretando diferentemente do Tribunal de Contas, mas não tinha erro grosseiro e nenhuma omissão dolosa minha, porque pelo menos eu estava baseado em entendimento doutrinário, jurisprudencial coerente, né? Eu tinha uma base para discordar. Então, ainda que o Tribunal de Contas não admitisse aquilo, o amparo jurídico que eu tinha não transformava a minha conduta em culpa grave, dolo ou erro grave inexcusável. Então, esse é um exemplo bem clássico, assim, para mostrar que a gente pode ser responsabilizado, sim, mas desde que a gente fuja do razoável, né? Por isso que aquele standard lá de culpa, de dolo, na verdade, o erro grosseiro da lei de introdução, é o que vai mover aí a ideia de responsabilidade do parecerista também, assim como do fiscal e do pregoeiro. Então, aí entra um outro ponto, que é justamente o contrário disso. A adoção de tese contrária à lei. Então, assim, TCU aqui, 2018, isso. O parecerista jurídico pode ser responsabilizado pela emissão de parecer obrigatório, nos termos do artigo 38, tal, não devidamente fundamentado, que diferença daquele meu lá que eu dei o exemplo, que defenda a tese não aceitável. A minha tese lá era aceitável. Na verdade, a minha tese era
muito majoritária naquele caso lá. Quem tinha o entendimento minoritário era o Tribunal de Contas de Pernambuco, né? Então, assim, ó, se eu não tivesse fundamentado, se a minha tese não fosse aceitável, e se fosse aí o ponto desse precedente aqui frontalmente contrário à lei, né, e eu não tivesse demonstrado nenhum tempo por que aquela lei estava completamente equivocada, aí sim eu seria responsabilizado. Eu poderia ser responsabilizado no caso concreto, né? Então é interessante ver esses dois pontos aqui, né? De você ter precedente em seu favor, de ser uma interpretação razoável, né? Para que, quando eventualmente tu não tenha aí o órgão de controle com um entendimento ao seu lado, para que você vá discordar do órgão de controle, você tem que estar muito embasado para não vir a ser responsabilizado. Caminhando já aqui para o fim, a ideia básica, né, que se tinha anteriormente quanto ao parecerista era aquela ideia de que, não, parecer obrigatório e parecer opinativo. Um traz responsabilidade, o outro não. Esqueçam isso, não existe. Qualquer parecer pode trazer responsabilidade, né? Então, ele pode ser responsabilizado aí com o gestor, tal. Nos carros, claro, erro, né? Dolo, tal. Quando o seu parecer for obrigatório, a lei diz que é obrigatório, ou não, ou quando diz que o parecer não é obrigatório, quando for meramente opinativo lá o parecer, que não seja de segmento obrigatório, que mesmo que o gestor possa discordar dele, mas se o parecer foi dado opinativo, obrigatório ou não, vinculante ou não, todo tipo de parecer jurídico, aí, nesse caso, vai poder ensejar a responsabilização. Isso tem que ficar claro. E aí, esse precedente do TCU, número 4, fala bem disso. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é que o parecerista também, ele, tal qual o pregoeiro, quando eu falei lá de o pregoeiro entrar em outra esfera por segregação de funções, o parecerista é a mesma coisa. Não é da competência do parecerista definir aspectos técnicos do objeto, né? Então, o TCU já disse aqui, olha, avaliar aspectos técnicos para a adoção, por exemplo, de regime de contratação integrada ou não sei o quê. Não, isso é um aspecto do objeto. Isso não é da competência do parecerista. Se ele vier a fazer isso, ele pode vir, eventualmente, a ser responsabilizado se ele estiver errado naquele ponto. Então, o parecerista também tem que ficar, cada um meio que no seu quadrado aqui, a ideia, né? E serve para o pregoeiro esse ponto aqui também, por causa também de segregação de funções, como eu falei para vocês. Então, tem coisa técnica que o parecerista não pode entrar. E se entrar e fizer errado, aí vai ser responsabilizado. E aí, mais um outro ponto, até para corroborar, eu peguei essa aqui, que é bem recente, 2 decisões de 2020, a ideia de razoável interpretação da lei e seguir jurisprudência do TCU. Então, assim, o parecer jurídico que não esteja fundamentado em razoável interpretação da lei e que contenha grave ofensa à ordem pública, tal, e aí o ponto, ou deixe de considerar a jurisprudência pacificada do TCU sobre a matéria, ou seja, o TCU já pacificou, é isso aqui, tá? Não tem mais dúvida. Aí, se você fizer em contrário, né, pode ensejar a responsabilização do autor do parecer, né? Se o ato, obviamente, aí, causar dano, tal, né, e for adotado pela autoridade e tiver os outros itens lá da responsabilização. Mas a ideia é que jurisprudência pacificada do tribunal, ela é muito difícil de ser driblada. O caso aqui do nosso Tribunal de Contas é porque ele era muito minoritário. Era só ele, basicamente, que vedava aquela época lá. Então era muito tranquilo para eu adotar a posição contrária. Mas quando é algo completamente pacificado, para você driblar aquilo e não ser responsabilizado, aí você tem um ônus de argumentar muito maior e às vezes é muito difícil até de alcançar esse ônus. E vamos aqui para o número 7 já, então. Esse aqui é até interessante. A gente já dá muito parecer nesse ponto aqui, eu acho que Danilo já deu, tudo já. A ideia do reajuste ilegal antes da formação de preços completar um ano, né? A gente tinha uma dúvida aqui antes na Procuradoria. Eu acho que eu e Danilo, a gente diverge nisso. Se tem que estar expresso no contrato que cabe reajuste em sentido estrito ou não e tal, mas nesse ponto aqui eu acho que a gente concorda. Esse caso aqui foi um parecerista que concedeu um reajuste em sentido estrito antes da formação do preço completar um ano. Ou seja, a formação do preço foi hoje, daqui a 5 meses ele deu um reajuste em sentido estrito. Aí, obviamente, erro grosseiro, né? Isso aí está na lei, está lá no artigo 40, 11 da lei 8666, tem na lei lá do Plano Real, a 10.192 e tal, que tem que ter um interregno no mínimo de um ano para dar reajuste em sentido estrito. E aí o camarada lá chancelou, né, um reajuste em sentido estrito antes da anualidade da formação de preços, e aí, obviamente, era responsabilidade. E aí que eu trago esse aqui como exemplo de erro grosseiro. Esse aqui o TCU falou ano passado, final do ano passado.
Isso caracteriza erro grosseiro, e eu não posso discordar do TCU, que é erro grosseiro isso, e acarreta a aplicação de multa ao autor do parecer. E aí, para encaminhar para o ponto final, a gente vai ver multa por Tribunal de Contas. Daí é o grande ponto aí que está em discussão hoje ainda no STF. Antes, eu só vou no item 8 aqui, né? O que é o erro grosseiro ou não para o TCU? Um ponto interessante aqui. Mesmo quando a gente tem assim, uma matéria que é de baixa complexidade técnica, né? Ou seja, é uma matéria simples, fácil de decidir, né? Se o parecerista erra naquilo ali, né? Errar em algo que é fácil se torna erro grosseiro, né? Ou seja, vício que não envolve controvérsia jurídica grande, de grande complexidade técnica, uma coisinha fácil, aí é erro grosseiro, o TCU já disse. Então, assim, para fins de exercício de poder sancionatório do TCU, pode ser tipificada como erro grosseiro, o artigo 28 lá da LINDB, a aprovação pelo parecerista de uma minuta de edital que contenha vício que não é um vício, que não é uma controvérsia jurídica, doutrinária, gigantesca. É algo muito básico. Ele errou no básico, né? Em algo de baixa complexidade técnica, aí gera erro grosseiro. Então, isso aí é uma decisão bem recente do TCU. E aí eu passo aqui já para o final, para a gente falar da questão das multas aos pareceristas. Então, todos esses exemplos aí que geraram a configuração de erro grosseiro ou não, né, no TCU, geralmente o TCU aplica multa para o parecerista, ao advogado público e tal. E aí o TCU entende viável essa aplicação de música, né, e ele faz isso em casos que variam em erros mais simples até os mais complexos, tidos como grosseiros. E aí começou esse pessoal que era multado pelo TCU, começou a entrar com mandado de segurança no STF contra esses acordos. Isso começou aí uns 4, 5 anos, talvez 2017, 18 para cá, quando o TCU começou a bater bastante no parecerista. E aí o STF vem caçando as decisões do TCU quando elas são muito fluidas na apreciação do que vem a ser o erro grosseiro. Porque o TCU também multa o parecerista, assim, não, errou aqui, multa. E não faz aquela ideia do artigo 28 lá, da LINDB, de aferir, e sobretudo do decreto lá, 9830, de aferir o erro grosseiro, de dar contraprova, de dar a possibilidade do gestor falar, de analisar as dificuldades reais lá, né, do parecerista também, do gestor. Então, o TCU era meio que cara crachá, assim, erro aqui, mesmo um errinho mais simples, multa. E aí o STF começou a caçar essas decisões, e aí eu trouxe aqui um trecho do STF que deixa bem claro isso, né? Multa ao parecerista, controle da imputação de multa realizada pelo TCU. O STF vem suspendendo essas multas. Ele vai dizendo o seguinte, olha, a questão da relativa responsabilização do parecerista por danos causados ao erário ainda não restou solvida definitivamente no STF. Ele mesmo fala, né? Merecendo apreciação mais aprofundada. Se vai caber essa multa, quando vai caber, se só no erro grosseiro mesmo e tal. E aí o STF diz, olha, na iminência aí de execução da multa, da sanção imposta pelo Tribunal de Contas, isso aí, em tese, representa uma ameaça à eficácia, né, do próprio mandado de segurança. Ou seja, ele vai multar o cara, o TCU vai multar o parecerista, o cara vai ter que eventualmente pagar essa multa aí, mas o STF não tem consolidado ainda como é que vai ser essa definição da fluidez do erro. Se vai caber para qualquer tipo de erro, se só para o mais grosseiro ou não. Aí o STF vai lá e suspende esse tipo de ordem. Ou seja, defere medidas liminares aí no mandado de segurança e suspende a aplicação das multas determinadas pelo TCU aos pareceristas. E aí isso já foi julgado, esse mandado de segurança já tem alguns até com decisão de mérito, né? Dizendo, olha, a gente não vai aplicar aqui, vamos suspender a multa aplicada pelo TCU nos casos em que o TCU não faz a devida apreciação do que veio a ser erro grosseiro. Porque qualquer erro para o TCU estava ensejando a aplicação de multa. Então o STF está controlando isso, está controlando a aplicação, na verdade está controlando a definição do que vem a ser erro grosseiro. Quando o STF fala, o TCU, nesse caso aqui, foi muito fluido na apreciação do que vem a ser erro grosseiro, não determinou, não deu oportunidade para o próprio parecerista falar sobre o que seria aquilo, não analisou as dificuldades reais, toda a situação em qual estava o gestor ali, no caso o parecerista, aí o STF vai lá e suspende essas multas. Então, assim, no momento, a última decisão até de fevereiro de 2021, né, eu coloco aqui as decisões,
para dizer que o STF vem, quando ele entende, na verdade, que o TCU não agiu bem ao definir o erro grosseiro, ele suspende essas multas. Mas isso não está consolidado ainda. Então, assim, tem que tomar cuidado. Não dá para a gente trabalhar aqui com garantia que se receber uma multa vai ser, de certeza, suspensa pelo STF. Vai ser esse Tribunal de Contas que imputou essa multa, não trabalhou bem e não configurou bem o que veio a ser erro grosseiro, que é o grande problema aqui, como a gente viu dessa apresentação toda, seja para fiscal, seja para pregoeiro e seja para o parecerista. Então, acho que é isso aí. Acho que eu tomei quase 2 horas aí falando, 1h50 falando. Agradeço aí a paciência de vocês ao me ouvir e fico aqui à disposição já completamente para qualquer dúvida, debate ou qualquer coisa. Danilo, Susan, pessoal, agradeço também pelo convite e estou aqui à disposição. Vou até parar de compartilhar aqui minha tela. Valeu, gente. Obrigado, Bruno, pela disposição de estar aqui hoje, pela excelente exposição, né? Muito esclarecedora, muito proveitosa para todos nós, né? Que atuamos nessa área de licitações e contratos. Bom, então, acho que agora, realmente, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, pode se manifestar aí. Doutor Bruno foi tão claro e tão objetivo que é a primeira vez que não há dúvida nenhuma. Se não tem, acho que a gente pode... O povo está meio constrangido, mas pode fazer perguntas, né, Bruno? Claro, doutor Bruno foi tão claro e tão objetivo que não sobrou dúvidas. Acho que foi isso mesmo. Então, agradecer a todo mundo que esteve aqui, agradecer a Luciano e a Lenilda pelo apoio aí técnico, pela divulgação. Susan, que é a idealizadora disso aqui, a incentivadora maior. Então, agora, Feliz Natal para todo mundo e Feliz Ano Novo. E para o ano a gente está de volta aí. Um grande abraço, valeu. Pessoal. Obrigado. Abraço para todo mundo. Bom dia, até mais. Até mais. Tchau, gente. Abraço a todos. Foi muito bom. Parabéns.